Muito bom cantar louvores, exaltando o nome do nosso Deus. Só a Ele toda a honra, toda a glória e todo o nosso louvor. Neste momento, quero convidar você para um tempo de reflexão na palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras. E para esta meditação, eu convido você também para ouvir ou para acompanhar comigo a leitura que eu vou fazer no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versos 28 a 32. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versos 28 a 32. Diz assim a palavra do Senhor. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Este é o texto da palavra do Senhor, no qual vamos meditar neste momento, sob o título Olhos Abertos, Corações Aquecidos. Olhos abertos, corações aquecidos. Nosso texto é uma dessas experiências de revelação e ensino de Jesus durante uma caminhada pela estrada que levava de Jerusalém para Emaús. Mas diferente de outras situações, esta parece trazer algo novo, muito especial e um tanto misterioso, porque a conversa na estrada de Emaús vai revelando pouco a pouco a identidade divina de Jesus. E, se lembrarmos que este episódio ocorreu no dia da sua ressurreição, Jesus está revelando também aos seus discípulos a confirmação das promessas feitas por Deus. Era o primeiro dia da semana e havia uma onda de acontecimentos na cidade. A pedra do sepulcro tinha sido rolada. Anjos tinham trazido notícias dos céus sobre a ressurreição. Mulheres estavam amedrontadas e perplexas. Havia muitas incertezas nos corações dos discípulos. E aí então nós vemos como um primeiro aspecto desta nossa palavra o cenário que se constrói a partir de então e as conversas que acontecem nesta trajetória ou neste caminho de Jerusalém para Emaús, conforme o texto nos indica. A narrativa nos remete a dois discípulos que haviam assistido aquelas cenas trágicas da crucificação de Jesus, desiludidos com a quebra de suas expectativas, sem nenhuma esperança. Eles estavam numa caminhada de Jerusalém para a cidade de Emaús. Enquanto caminhavam, estes dois homens estavam focados em um assunto. Estavam fazendo uma retrospectiva dos últimos acontecimentos em Jerusalém, especialmente sobre o homem chamado Jesus, suposto Messias, que gerou tanta expectativa, mas estava morto e sepultado. Seus corações estavam entristecidos, abatidos. Notadamente, há um cheiro de derrota, de frustração. E isso certamente tornou aquela caminhada pesada e árdua.
Eles estavam tentando entender o que acontecera. Tudo parecia caminhar bem, mas de repente tudo terminou no Gólgota e no túmulo. Parece que todos os esforços foram inúteis e só restava voltar à vida normal, se é que pudessem. Ficaria na lembrança apenas uma cruz vazia e um túmulo lacrado. Estas foram as últimas cenas vistas pelos discípulos. Agora tristes, voltando então para casa. Mas enquanto eles caminhavam e conversavam sobre estes assuntos, uma terceira pessoa se apresentou e seguiu caminhando com eles. O texto bíblico nos antecipa que era Jesus ressurreto quem estava ali com eles. Mas eles não conseguiram reconhecê-lo, conforme diz o verso 15 deste capítulo que lemos. Fica mais fácil para nós, leitores posteriores ao evento, entender o que estava acontecendo ali e até fazer um julgamento sobre a inocência dos discípulos. Por isso, é bom guardarmos a mesma percepção dos discípulos. Jesus era apenas um homem desconhecido se aproximando da conversa. Este homem fez uma pergunta incômoda aos discípulos, no verso 17, que diz assim: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? O que é que vocês estão falando? Quais são os assuntos desta conversa ao longo da estrada? E os discípulos, talvez de forma educada, mas incomodados e demonstrando tristeza, responderam: é só do que se fala em toda Jerusalém e você é o único que não sabe. Jesus está morto. Jesus está morto. E nos versos 19 ao 24, nós temos um resumo dos últimos acontecimentos, tema da conversa entre aqueles dois homens. Vejam que este relato dos dois homens é a história a partir de um ponto de vista, da perspectiva daqueles homens. Jesus era um profeta poderoso que foi entregue à morte pelas autoridades. Havia uma esperança de que ele salvaria Israel, mas esta esperança foi frustrada. E eles disseram: até tomamos um susto, dizendo para Jesus: nós tomamos um susto hoje com algumas mulheres que encontraram o túmulo vazio e relataram uma visão de anjos. Você vê isso lá no verso 22 e 23. Observe, eles estavam lá. Alguns discípulos foram ao sepulcro, mas não viram o corpo. É isto. Este é o relato a partir da perspectiva daqueles discípulos entristecidos. Queria fazer duas pequenas aplicações antes de seguirmos adiante. A primeira é que é trágico quando a realidade está tão nítida diante de nossos olhos e nós não podemos enxergá-la. Eles viram e ouviram sobre o túmulo vazio, mas estavam tristes e sem esperança, voltando para casa. Hoje, 2000 anos passados, ainda tem gente que até reconhece Jesus como um bom profeta, mas ignora a realidade da sua ressurreição. A segunda consideração que ainda quero fazer neste pequeno tema introdutório é que a questão do ponto de vista é interessante. Se fecharmos com aqueles dois homens, é isso que temos. Jesus está morto. Da perspectiva, do ponto de vista daqueles dois discípulos, não há mais nenhuma esperança. E não apenas eles, mas os demais discípulos e a multidão na cidade teriam apenas que esperar passar o luto, recompor-se e voltar à vida normal.
Jesus ficaria no passado. Mas existe um outro ponto de vista que muda tudo na história, muda o foco da atenção, muda a visão sobre Jesus e seu ministério, muda a narrativa da história, muda o coração em desespero em um coração cheio de esperança. Este é o ponto de vista de Jesus e eu prefiro ficar com ele. Tendo ouvido atentamente o relato dos dois discípulos, Jesus, até então um homem desconhecido, passou a falar com eles em um outro tom, num tom bastante diferente. E aí então nós observamos que Jesus deu uma aula de Bíblia, uma aula de Bíblia. Quantos de nós neste mundo estamos precisando tomar uma boa aula de Bíblia para compreender coisas que estão ocultas aos nossos olhos, para vermos coisas que não estamos conseguindo ver? Então Jesus passa a dar esta aula de Bíblia aos seus discípulos. Ele começou um curso intensivo de teologia, escancarou as Escrituras diante de seus olhos. Ouça as palavras de Jesus àqueles dois homens, conforme está registrado nos versos 25 e 26 do capítulo que lemos. Diz a palavra do Senhor: ele, Jesus, lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? Foi uma espécie de repreensão de Jesus, tanto quanto amável, mas que exigiu deles um repensar, uma nova retrospectiva, agora não do ponto de vista da frustração da cruz e do sepulcro, mas pela perspectiva das promessas de Deus e dos ensinamentos das Escrituras. O verso 27 diz que Jesus, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. E aqui eu faria um novo intervalo para dizer para você, meu irmão, minha irmã, não busque sintetizações da palavra que economizem tempo no ouvir a palavra de Deus. Não leia de forma limitada a palavra de Deus, as Escrituras sagradas. Eu não sei quanto tempo Jesus permaneceu com aqueles dois discípulos, mas as Escrituras, o texto que lemos, diz que Jesus começou a ensiná-los, ou retrospectiva a respeito dos acontecimentos passados, desde Moisés, falando das leis, da Torá, do Pentateuco, passando por todos os profetas, ensinou tudo o que está registrado a respeito dele nas Escrituras. E eu não creio que Jesus fez isso em 10, 15 minutos. Provavelmente ele demorou um bom tempo ensinando e dando um curso, como eu disse, intensivo a respeito das Escrituras sagradas. Talvez poderíamos até dizer que foi um intensivão, porque em pouco tempo Jesus resumiu as Escrituras para deixar claro àqueles discípulos o que estava acontecendo de fato, do ponto de vista da perspectiva de Jesus e não dos discípulos. Ao longo dos séculos, os registros bíblicos já anunciavam: o Salvador prometido viria em glória e poder, mas passaria pela rejeição, pela dor, pela cruz e pela morte. Então, os discípulos presenciaram
em Jerusalém, naqueles dias trágicos e sombrios, aquilo que eles experimentaram e presenciaram e visualizaram, não era para tirar a esperança, mas para renovar a esperança. Jesus estava não apenas ensinando ou revisando, mas corrigindo a visão dos discípulos. Os acontecimentos não são motivos para tristeza, falta de esperança. Ao contrário, são motivos para alegria, celebração e renovação da esperança. Muito bem, encerrada esta primeira etapa da aula de Jesus, os 3 homens param para descansar da viagem e tomar uma refeição. E durante a refeição, Jesus fez 3 coisas reveladoras. Observe bem. Ele pegou o pão, deu graças e entregou aos discípulos. Verso 30 que lemos. Isso te lembra algo? Jesus pegou o pão, deu graças e distribuiu àqueles 2 discípulos. O que é que isso te recorda? O que isso te traz à memória? Olha aí para a sua mesa. Se você está preparado ou preparada nesta manhã para celebrar conosco a ceia do Senhor, olhe bem para a sua mesa. Veja o que Jesus fez com aqueles 2 discípulos. Vejam que revelação surpreendente. A narrativa diz que imediatamente os seus olhos foram abertos e reconheceram que era Jesus quem estava com eles. Ele não estava morto, mas vivo ali com eles e vivo aqui conosco hoje também. Talvez as suas mentes tenham voltado ao passado, quando Jesus pegou 5 pães e 2 peixes, deu graças e alimentou uma grande multidão, conforme Lucas capítulo 9, verso 16. Talvez, mesmo não estando lá, teriam se lembrado de atos semelhantes na última ceia, Jesus dando graças e distribuindo o pão e o cálice aos seus discípulos. E quando Jesus deu graças e partiu o pão com eles, com aqueles 2 discípulos, os seus olhos e mentes foram tocados profundamente. Eles estavam em uma mesa em comunhão com Jesus ressurreto. Que maravilha! Que louvor! Que gratidão de um coração que tem a grande experiência de sentar-se à mesa com Jesus para receber de suas mãos o pão partido. Qualquer pessoa pode ler as Escrituras e conhecer o que Jesus fez lá na cruz, mas é necessário que os olhos do coração sejam abertos para reconhecer a presença de Jesus, porque este é o caminho da transformação de vida. Se eles não o tivessem reconhecido, se Deus não tivesse aberto seus olhos, eles teriam ficado em Emaús sem consolo e sem esperança. Ao concluir esta minha palavra, eu diria, meus irmãos, minhas irmãs, muitos podem estar nesta estrada para Emaús, sem esperança, sem fé em Deus e nas suas promessas, olhando para Jesus apenas como um bom profeta do passado. Mas a leitura das Escrituras, que fazemos? Como Jesus fez com aqueles 2 discípulos, tem o mesmo poder para abrir os nossos olhos e nos revelar a presença salvadora de Jesus conosco nesta mesa. Deus pode abrir os nossos olhos também. E sabe, meus irmãos, minhas irmãs, o que acontece quando Ele faz isso?
quando Ele abre os nossos olhos, como fez com aqueles 2 discípulos, a mesma coisa vai acontecer conosco, conforme Ele fez com aqueles homens. Veja, após a ceia, Jesus desapareceu e deixou os 2 sozinhos, sentados à mesa. A experiência deles, logo após terem seus olhos abertos por Jesus, foi de corações em chamas. Corações em chamas, aquecidos, incendiados pela presença salvadora de Jesus. Verso 32, os próprios discípulos fizeram a seguinte declaração: não arderam nossos corações dentro de nós enquanto Ele falava conosco na estrada e nos abria as Escrituras? A tristeza deu lugar a uma esperança viva, a dúvida deu lugar à fé em Jesus. Nós temos presenciado constantemente o pão partido pelo Senhor. Temos lido e ouvido a sua palavra. Precisamos deixar que o Espírito Santo de Deus abra os nossos olhos. Se isso acontecer, certamente sentiremos nossos corações queimando com as boas novas da cruz, do túmulo vazio e da presença de Jesus Salvador em nossa mesa. Ele fez isso no passado e pode e quer fazer hoje em sua vida. E que assim seja, em nome de Jesus. Amém.